Quando o tema da minha aula é circunnavegação, eu percebo que muitos alunos têm a dificuldade de visualizar uma embarcação dando a volta no planeta. E é normal alguém perguntar: mas a Terra não é plana? Recentemente isso aconteceu e eu me recordei de uma história contada pelo físico Stephen Hawking. Ele disse, certa vez, um palestrante físico assim como ele, falava a respeito da órbita dos planetas, enfim, astronomia. E ele percebeu que uma velhinha que estava sentada logo à frente zombava de tudo que ele falava. Conforme ele falava, ela reagia. Obviamente, aquilo começou a incomodá-lo, até que ele interrompeu, se dirigiu até ela e perguntou: Minha senhora, estou falando alguma bobagem? E ela respondeu: Meu filho, todo mundo sabe que a Terra é plana e que ela está apoiada em 4 torres de tartarugas. Ele sorriu e perguntou: E elas estão apoiadas em quê? E ela responde: o senhor é esperto, hein? Elas estão apoiadas no casco de uma tartaruga gigante. O senhor não sabia disso? Essa ideia de terra plana, apoiada nas costas de animais, eu vi versões que eram elefantes, eram muito comuns na Idade Média e na Idade Moderna. No passado recente, século passado, até os anos 90, ou até mesmo no início desse século, eu conhecia pouquíssimos casos de pessoas terraplanistas. Em geral, eram pessoas com pouquíssimo estudo, com pouco acesso à informação, pessoas bem mais velhas. E eu tenho ficado assustado ultimamente porque um número gigantesco de pessoas, estamos falando de milhões de pessoas nos Estados Unidos e aqui, que ainda defendem essa teoria. Pessoas jovens com acesso à informação e muitas com curso superior. Na antiguidade, filósofos como Pitágoras, Aristóteles já sabiam que a Terra tinha um formato esférico. Até mesmo pessoas comuns. Alguns perceberam que as embarcações, quando se afastavam, após algum tempo, já não era mais possível ver o casco dessa embarcação. Algum tempo depois, já não tinha como ver as velas, dava para ver só o topo dessas velas, e finalmente ela desaparecia. Se a Terra fosse plana, você veria essa caravela se afastar, gradativamente ficando menor e desaparecer. Mas não é isso que acontecia. Não é isso que acontece, na verdade. E quando elas retornavam, mesma coisa. Num primeiro momento, dava para ver o topo dessas velas, depois as velas e finalmente o casco, a embarcação toda. Aristarco, ainda na antiguidade, já defendia a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do sistema solar, em oposição ao geocentrismo, a Terra no centro do sistema solar. Em 1543, Nicolau Copérnico, publicou sua obra Das Revoluções dos Corpos Celestes, onde ele também defendia a teoria do heliocentrismo. Anos depois, Galileu Galilei também defende essa teoria, mas, intimidado pela Santa Inquisição, acabou recuando e negou todas as suas descobertas. Caso você não conheça, nunca ouviu falar da Santa Inquisição, ela atuava, na verdade ela ainda existe, mas ela atuava no passado como um tribunal que julgava supostos hereges. Qualquer pessoa que a igreja entendesse que seria uma ameaça ao pensamento, aos dogmas da igreja, seria condenada como herege. E a punição poderia ser prisão, torturas e até a morte. No caso do Galileu, ele acabou recebendo uma punição leve, porque ele negou todas as suas descobertas, né? Ele se retratou publicamente. Ele foi condenado à prisão domiciliar. Ao que tudo indica, esse renascimento das ideias terraplanistas, ou esse neoterraplanismo, se é que podemos falar dessa forma, teria começado em 2014, com a publicação do livro
200 provas de que a Terra não é uma bola giratória, do Eric Dubay. Evidentemente, os cientistas classificam esse livro como pseudociência. Existem muitas vertentes, muitas teorias falando a respeito da Terra plana. Uma delas diz que a Terra teria o formato de um disco coberta com um domo, uma cúpula invisível, nas bordas a Antártida, com muralhas, com montanhas enormes de gelo, e essas montanhas seriam vigiadas por exércitos comandados pela NASA, ou ainda pelos Illuminati. Illuminati, clássica teoria da conspiração. Se você nunca ouviu falar em Illuminati, seria uma organização que detém todo o controle político e econômico do planeta. O objetivo dessa organização seria estabelecer a nova ordem mundial, um governo único. Quanto mais você estuda, mais aprofunda nesse tema, mais bizarrice começa a surgir. Algumas vertentes, dizem que os Illuminati são comandados por répteis humanoides alienígenas, os reptilianos. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George Bush, o Papa Francisco, o magnata George Soros e a Rainha Elizabeth são nomes conhecidos aí que fariam parte dessa organização. E, segundo essas fontes, eles teriam apreço, todos os reptilianos teriam apreço especial por carne humana. A Rainha Elizabeth teria participado diversas vezes de diversos banquetes onde teria sido servido carne humana. Os reptilianos teriam vindo de um planeta chamado Nibiru. Você vai achar muito, mas muito material no YouTube a respeito desse suposto planeta. O que mais tem no YouTube são vídeos desses Nibirutas. E é interessante que você vai encontrar vídeos postados hoje falando que Nibiru já está aqui, no nosso sistema solar. E você vai encontrar também vídeos que foram postados há 6, 7, 8 anos falando a mesma coisa. Ou seja, esse suposto planeta está sempre aqui do nosso lado, mas nunca se torna visível. Alguns falam em Hercólobos também, um planeta gigantesco, maior do que a Terra, que poderia até estar em rota de colisão com o nosso planeta. É impossível debater com essas pessoas, porque aquilo que você enxerga, aquilo que a gente enxerga como uma prova científica, fotos, vídeos do planeta redondo, eles dizem que são armações, são montagens, é tudo uma farsa. Segundo eles, a NASA é uma agência de efeitos especiais. Enfim, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, seria tudo orquestrado, tudo uma farsa montada pelos Illuminati.